Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje é uma data significativa para todos nós, porque há exatos 364 dias atrás, quase um ano, às vésperas de completar um ano, nós iniciávamos esse nosso podcast. E nessa mensagem inicial eu não posso deixar de citar o quanto esta atividade é importante e especial, em particular para o meu coração, e eu tenho certeza para todos os envolvidos nesse trabalho e também para você que nos escuta agora. Vivemos tempos difíceis, é verdade, mas em tempos difíceis é justamente nesses momentos que se fazem necessário a esperança, a busca de sentimentos melhores em nossos corações. E é nesse espírito todo especial que a gente vai ter o prazer de ouvir daqui a pouquinho, mais uma vez, a Lourdes, Lourdinha para os mais íntimos, Preta para os mais íntimos ainda, no nosso podcast, falando sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E como surpresa especial, a gente vai ter hoje no nosso podcast, que vai ser conduzido pela Nísia, e que vai ter a participação da Dorcas comentando, mas especialmente a gente vai ter a estreia justamente da Preta, que além de fazer o podcast, vai participar também da live. Então a gente já chama todo mundo para esse segundo momento de aprofundamento das discussões, nesse espírito de comemoração, de um abraço afetuoso nos nossos corações vindos do mais alto, para que a gente possa manter esse espírito de olhar adiante, de vislumbrar os desafios, mas de também sentir o quanto realizamos, que nos impulsiona a fazermos cada dia mais, nos aproximarmos da mensagem do Evangelho, nos aproximarmos da mensagem e do coração do Cristo, que nos conduz a todos nesses instantes. Então, mais uma vez, pela 52ª vez, nós convidamos. Vamos ouvir? Queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Que Jesus nos ilumine, nos envolva em seu manto de luz e paz. Hoje, com muita alegria, novamente estou aqui para estudarmos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E os temas que abordarei são injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. A violência, sentimento contrário à lei de Deus, que é de amor, constitui um desregramento transitório e deixará de existir na Terra na medida em que adotarmos, para neutralizá-la, a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação e a paciência. Sentimentos que nos farão merecedores de habitar este planeta depois que ele houver se transformado pelo amor num mundo melhor. E quem são considerados brandos e pacíficos? São aqueles que, reconhecendo a necessidade
de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Como disse Emmanuel no seu livro Caminhos de Volta, a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si a força, o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhe compartilham a marcha. A paz no mundo, meus irmãos, só será garantida quando cada um, mantendo a paz dentro de si, adotar por conduta a brandura e a mansuetude, únicos remédios eficazes contra a violência e capazes de eliminar do seu comportamento toda a atitude descortês para com o próximo. A benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo e se manifesta pela afabilidade e doçura, virtudes que concorrem para a melhoria do relacionamento com as pessoas. Daí a necessidade de cultivá-las, de aplicá-las em nosso comportamento diário. E a cortesia estaria nessa linha de raciocínios? Claro que sim. Embora seja ela um primeiro passo direcionado ao bom relacionamento entre as pessoas, pode consistir em atitude visando a obtenção de vantagens e satisfação de interesses outros que não os de doação desinteressada. Mesmo contrariando o nosso íntimo, devemos adotar um tratamento afável, porque demonstra a disciplina. Devemos, entretanto, nos conscientizar de que, em última análise, acabamos sempre refletindo no exterior o que somos interiormente. Se formos afáveis, não pelas aparências, mas pelo que somos intimamente, seremos tratados com afabilidade e concorreremos para a melhoria do relacionamento entre as pessoas. E a paciência, meus irmãos. A paciência é uma virtude que nos faz olhar para o alto e nos coloca acima dos nossos problemas, permitindo-nos visualizar sua solução sem atropelos. No Cristo temos o modelo e o maior exemplo da paciência. O Evangelho nos lembra que a prece aliada à fé constitui remédio eficaz para obtermos de Deus forças para suportarmos nossas dores. Mas isso não basta. É necessário também saber esperar e, à frente das tribulações, cultivar a paciência. Emmanuel nos ensina que em todos os obstáculos por vencer e em todas as sombras por extinguir, engajemos a paciência a serviço do coração. A paciência também é uma caridade, porque quando perdoamos aos que Deus nos coloca no caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr à prova, a paciência nos propicia serenidade, capaz de nos fazer ver que, a par do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, de dádivas e compensações que emanam do Pai, diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas, conquanto ainda nos afetem. Jesus, que nada tinha para se penitenciar,
sofreu muito mais que cada um de nós, que, ao contrário, temos muito que espiar do nosso passado. Então, de exemplo maior de paciência, não se tem conhecimento. Segundo Emmanuel, novamente, Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse, sereno, todos os golpes que lhe foram endereçados pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. A obediência e a resignação são duas virtudes que refletem nosso ajustamento às leis divinas e nos permitem saldar mais rapidamente as faltas do nosso passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus. A obediência é o cumprimento da lei de Deus. Pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo, vamos tirando mais, vamos ficando, mais obedientes ao Pai, mais brandos e, consequentemente, mais felizes, meus irmãos? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. A resignação são os bons sentimentos que alimentam o nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. Jesus exemplificou a obediência e a resignação, cumprindo a vontade de Deus junto a nós, compreendendo nossa fraqueza, sofrendo pacientemente as nossas agressões, perdoando-nos. Ninguém ascende no rumo de Deus sem o esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada, meus irmãos, é de cada um. Quando nos mostramos obedientes aos mandamentos divinos e resignados diante das nossas provas, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, e exercendo a nossa vontade em dominar as nossas más tendências. A perfeita assimilação do Evangelho de Jesus por cada um de nós, seja pela própria conscientização, seja pelo exemplo das pessoas de bem, pelas boas leituras, ou ainda pela orientação das religiões que conduzem ao bem, nos levará a desenvolver essas e outras virtudes. Em último caso, a dor decorrente dos nossos desvios também contribuirá. E para aqueles que não adotam essas virtudes como conduta, terá retardado o seu progresso e deixará de contribuir para o daqueles que lhe compartilham o lugar na sociedade. Entretanto, a lei do progresso, que deve ser obedecida por todos, impõe ao espírito rebelde e preguiçoso a retomada ao caminho do bem através de duros sacrifícios. Segundo Joana de Ângeles, adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde, com juros adicionados em caráter de cobrança em moratório. E a cólera, meus irmãos? A cólera é sentimento que contraria a lei de Deus e se expressa por atitudes rudes e grosseiras, acarretando sérios desajustes orgânicos àquele que a cultiva e fazendo deste a sua principal vítima. Além disso, revela um sentimento antifraterno de quem a ela se predispõe perante os semelhantes. Trata-se de um mal cuja origem reside no orgulho ferido, que o homem terá de dominar,
se deseja ser feliz. A cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminante, que ninguém sabe onde vai cair. A verdadeira origem da cólera está no espírito. Este é que pode estar vicioso, não o corpo. Desculpar-se do proceder colérico alegando mau funcionamento do organismo é pretexto que se usa para dissimular as próprias imperfeições. Para combatê-la, é necessário o homem reformar-se interiormente, mediante o uso da vontade, da inteligência e do livre-arbítrio, dirigidos para o bem. Concluindo, podemos dominar a cólera através da nossa vontade ativa, transformar as energias que emitimos de modo a torná-las mais serenas, dosando assim nossas reações ante aquilo que nos contraria. E essas contrariedades serão amenizadas igualmente se usarmos a paciência e a resignação perante as provações. No Evangelho de Jesus, encontraremos repertórios inesgotáveis de ensinamentos voltados para a nossa reforma íntima. E através da prece, receberemos o auxílio do alto e o equilíbrio renovador. E para encerrar nosso estudo, contarei uma história para ilustrar os temas de hoje. Conta a lenda que um velho sábio, tido como mestre da paciência, recebeu certa tarde um homem conhecido por sua total falta de escrúpulos e foi com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho aceitou o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua direção, cuspiu e gritou todo tipo de insulto. Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos questionaram ao mestre como pudera suportar tantos maus tratos. Então o mestre perguntou: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. Pois o mesmo vale para a inveja, para a raiva e para os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. Devemos a todo tempo nos esforçarmos para desenvolvermos em nós o autodomínio ou o autocontrole. Que Jesus nos abençoe a todos. Mestre Jesus, uma vez mais tocados pelas vibrações brandas e serenas do Teu Evangelho de amor, elevamos a Ti esta prece, rogando ao mais alto que essas vibrações possam asserenar os nossos corações, refazer nossas energias e restaurar em nós a esperança, Jesus. E tocados talvez pela música sublime, nos lembramos do pobrezinho de Assis,
Francisco, teu servo fiel. E nos lembramos de quando, num dia qualquer do cair do inverno na Úmbria, procura a irmã Clara para oferecer-lhe o beijo fraterno e carinhoso. E ao despedir-se, naquela paisagem invernal, em momentos de melancolia, Clara, já tocada pela saudade, a ele se dirige perguntando: quando voltarás? Ele então olha para as flores um tanto ressequidas e alquebradas pelo inverno, e a ela responde: quando as flores voltarem a abrir, quando voltar a primavera. E disse que naquele instante as rosas desabrocharam tocadas por energias sublimes. Como novamente a tua mensagem chega aos nossos corações, Jesus, nos dizendo que quando buscarmos a esperança, a primavera torna ao mundo, não importando as situações externas, se é deserto na aridez do mundo que sofre, se é inverno na agonia que estertora tantos corações. Mas quando sentimos o teu amor, no trabalho interior do autoburilamento, ou em qualquer realização que vise levar o consolo aos nossos e aos outros corações, sentimos que novamente as flores desabrocham, a brisa nos toca, o riacho canta, e a primavera volta. Ajuda-nos, Jesus, a sermos tocados pela esperança do teu amor, que não desanima jamais, que continua a servir, lembrando sempre que quantos corações sofrem tão mais do que nós. E que assim, Jesus, possamos converter a divina melancolia que por vezes nos toca em ação, na ação da prece, a se traduzir nas palavras que dirigimos aos demais, no contato fraterno, ainda que à distância, no estudo salutar e na revisão dos nossos paradigmas interiores. Que possamos sentir, como Francisco de outrora, o teu chamado aos nossos corações. E que uma vez mais nos coloquemos de pé e a caminho, transformando em primavera onde passarmos, em teu nome, Jesus. Envia as flores da esperança no plano dos espíritos a cada um dos corações que necessita nessa humanidade de Deus, coordenada por ti, Jesus. Amor infinito, carta viva, Evangelho real. Graças te damos por tanta luz, por tanto amor. Que assim seja.